ter uma dedicação desse estudo, para que eu venha compreender essas matérias. Por outro lado, eu postei na plataforma para vocês, essa semana, já uma estrutura praticamente elaborada de embargos à execução, já elaborada. Eu já deixei um esquema para vocês, para que vocês não tenham dificuldade na hora da elaboração. Qual foi a minha preocupação aí? A minha preocupação foi fazer com que vocês sigam passo a passo da produção. A gente, quando faz prática, quando a gente está na prática, semestre que vem vocês vão estar fazendo o 7º semestre, graças a Deus. Daqui a pouco vocês já estão no 10º, já estão saindo da faculdade de Direito. Já estão indo pela vida de vocês, independente das orientações dos professores, porque vocês já vão estar quanto profissionais, né? Esse é o caminho. A gente abre uma porta, vocês abrem as outras. Fica a critério de vocês. Então, assim, eu já deixei uma forma, né, de embargo já bem esmiuçada, para que vocês não tenham dúvida. O que vocês precisam compreender, naquela memória de caso, qual é a matéria que foi apresentada na petição de execução e que desrespeita, né, alguns dispositivos executórios. Então, quando você analisar a memória, deixa o código do seu lado, deixa o código bem do seu lado, para que você não perca de vista essas matérias. Vocês vão ver que lá, propositalmente, para uma análise, você vai ver que algumas observâncias que deveriam ser feitas na petição executória não foram feitas, né? Por isso que amanhã eu queria trabalhar da seguinte forma com vocês, os embargos. Se vocês quiserem imprimir os embargos de vocês, a gente vai o passo a passo, eu vou dando todas as coordenadas, né, da elaboração da peça aqui mesmo na plataforma, para que vocês já não tenham nenhum problema e deposite a peça já com aquele prazo determinado, que é o prazo de até domingo, que a gente geralmente abre um prazo de uma semana para vocês depositarem. Mas amanhã eu acho que seria até interessante, como eu falei para o Alexandre, já comunicar aos demais para que eles participem da aula amanhã, para a gente já montar os embargos, para que não haja nenhum problema, uma dificuldade de elaboração. Eu vou passo a passo amanhã com vocês. Mas o que é importante nessa aula de hoje, a gente compreender esse campo teórico, é da estrutura dos embargos, né? Os embargos apresentam uma estrutura de uma formatação, olha a palavra, de uma formatação de uma petição inicial. E todos nós sabemos aqui que a natureza jurídica dos embargos, de fato, é uma ação de conhecimento. Então, se é uma ação de conhecimento, então ela apresenta uma estrutura, olha lá, apresenta uma estrutura de petição inicial. Então, cada etapa dessa estrutura eu tenho que estar compreendendo. Quando se fala que a primeira etapa é o endereçamento da peça, então eu estou sabendo já que o juízo já foi definido. O juízo aqui do endereçamento dos embargos é o juízo do processo executório. É quem recebeu a petição de execução autônoma. Então eu já sei que é o mesmo juízo. É a 5ª vara civil, é a 8ª vara de família, é a fazenda pública, então eu já vou saber. Eu já tenho que estar definindo isso. Então, o juízo, o endereçamento dos embargos vai para o mesmo juízo que recebeu a petição executória. Esse é o endereçamento. Observe que há uma comparação entre a petição executória e os embargos à execução. Há uma comparação aí, né? O legislador pensou nisso. Ele diz que os embargos ele tem que seguir a formatação de uma petição inicial. Só que lá no processo executório, a petição é distribuída. Aqui não, a petição é direcionada dos embargos. Vai para o mesmo juízo que recebeu o processo de execução, ou a petição executória. Uma outra questão que eu não posso perder de vista, isso em prova da OAB também, é que já existe um processo. Eu fui chamado
para me posicionar diante desse processo. Então já existe um processo. Então tem a referência do processo. Eu preciso ter a referência do processo, eu preciso indicar qual é o processo que eu fui chamado, tá? E aí você vai ter a referência, que é a numeração desse processo, que é a numeração dada pelo CNJ. Por isso que você tem hoje nos processos uma numeração longa. Anteriormente não era assim. As numerações dos processos eram atribuições dadas pelas próprias secretarias. Hoje não. Hoje, de um tempo para cá, não. O CNJ padronizou os números. É por isso que tem um número muito longo de processo. Você tem os números, são vários algarismos ali, né? E se você não saber um deles, o processo não aparece para você. O processo só vai aparecer se a Ingrid colocar na íntegra o número do processo. Ela tem que saber cada algarismo daquele número, porque senão o processo não vai aparecer para ela. Ela vai dizer que o processo não existe e que de fato o processo existe. É porque houve alguma troca de números. Os números têm que ser corretos, tá? Aí ela tem acesso ao processo. Bem, se tem a referência do processo como elemento chave aqui para eu saber que eu fui chamado, então, logo após a referência do processo, que é o processo de execução, eu vou ter o preâmbulo dos embargos. E aí eu chamo a atenção de vocês numa questão do preâmbulo. Se na petição executória alguma informação está desencontrada no preâmbulo, eu tenho que refazer, olha lá, eu tenho que refazer o preâmbulo aqui. Eu não posso deixar o preâmbulo dos embargos com erros, já que eu estou tendo a manifestação agora, já que eu fui chamado para me manifestar. Então eu vou ter que corrigir o preâmbulo. Se lá na petição executória eu estou como solteiro e eu sou casado, então eu tenho que corrigir aqui nos embargos. Eu tenho que me qualificar nos embargos, tá? Para que não haja nenhum erro processual. Então eu vou aproveitar esse momento para corrigir aqui os meus dados pessoais, tá? Estão equivocados. Por outro lado também, dentro do preâmbulo, eu vou manter, tá, a mesma escolha do processo executório, tá? Mesmo eu discordando da escolha da execução, mas eu vou ter que manter o mesmo, porque corresponde àquele mesmo processo que eu estou me posicionando, tá? Vamos imaginar, ele propôs uma ação para pagar a quantia certa, e não era. Pela minha análise, pelo que eu percebi, era uma ação de execução de obrigação de fazer. Mas eu tenho que manter a mesma referência do processo, eu vou discordar dele no contexto dos embargos, dentro da matéria dos embargos, mas aqui eu tenho que manter, né? Eu não posso alterar. Só vai ser alterado quando diz receber os embargos e os embargos forem recebidos. Porque se eles forem liminarmente rejeitados, não tem como, tá? Então, eu vou ter que me manifestar dentro dos embargos sobre essa questão da escolha do pedido, que o pedido foi equivocado. Uma outra questão também, que aí eu chamo a atenção do Ítalo, da Ingrid e do Alexandre, que eles já podem trazer o fundamento de qual matéria eles vão impugnar nesse preâmbulo. Ele já pode dizer os artigos que vão fazer parte das impugnações dos embargos. Ele pode citar o artigo 917, inciso 1, inciso 2, inciso 3, caso eles consigam enxergar que essas matérias foram violadas. Então ele já pode citar isso no preâmbulo dos embargos. Eu acho que fica até mais conectada a petição dos embargos, porque há uma ligação entre os artigos que você vai sustentar a sua tese para impugnar a execução e que vão estar de acordo com a fundamentação jurídica sua mais adiante. Então, olha a importância aqui de você já nomear as matérias que você quer, tá? Quais são as matérias que você vai impugnar dentro dos embargos? Você pode já fazer isso no preâmbulo? Claro que pode. Isso mostra para o juiz uma segurança jurídica que você está tendo do que você está fazendo. Você está seguro do que você quer, tá? Então você pode fazer isso tranquilamente. No preâmbulo já identificando. Artigo 917,
inciso 1, 4 e 9. Só um exemplo, né? Então você já sabe, eu já sei que você vai impugnar essa matéria, a do nono, e assim sucessivamente. Então é importante essa identificação da impugnação das matérias que você pretende nos embargos, tá? Uma outra etapa dos embargos é os fatos, né? Os fatos estão associados aqui nos embargos ao mérito. Quando eu falo mérito, eu me reporto à existência do título. O título apresenta erros, apresenta falhas, o título ele está eivado de algum vício, né? Então é o momento que eu tenho que falar. Então eu posso estabelecer aqui no fato a relação para a criação desse título. Como é que ele foi criado? Foi através de contrato, foi uma confissão de dívida, foi uma nota promissória passada. Então, meus fatos eles vão estar de acordo com o título extrajudicial que está na minha frente. Como foi estabelecida essa relação? Tá? Isso seria para a gente uma questão até mesmo de mérito, né? Por quê? Porque isso está de acordo ou contra a tese apresentada pelo exequente na petição inicial. Será se foi daquela forma mesmo que eu emiti a nota promissória? Foi por aquela razão ou foi por outra? Né? Então eu já posso narrar isso nos fatos, já que é uma petição inicial, os embargos, já posso citar isso nos fatos. Eu posso narrar essa história de como aconteceu isso nos fatos. E eu tenho que ter uma preocupação aqui, eu chamo a atenção do Alexandre, de ter uma preocupação de utilizar nesses fatos, Alexandre, a concisão, a clareza, principalmente a clareza das minhas exposições. Eu não tenho que dificultar o entendimento do juiz. Eu tenho que facilitar o entendimento do juiz. Então eu vou ter que narrar aqui de forma muito bem precisa, né? Eu vou ter que narrar para que não paire na cabeça do magistrado nenhuma dúvida do que eu estou querendo. Então, quanto melhor eu exercitar essa minha redação, mais plausível vai ser o entendimento do juiz. Então, tome cuidado com essas narrativas, que às vezes a gente vê muitas narrativas desencontradas, tá? Nunca faça nenhuma produção às pressas. Faça com calma, faça com paciência, com análise, né? Isso tudo é importante. Quem vai ler vai ser uma autoridade, né? O juiz é uma autoridade. Ele é o Estado presente, ele que vai ler a sua produção. Então, procure trabalhar isso, né, na questão dos fatos. Que os fatos sejam mais claros, mais objetivos, né? Não seja prolixo, não seja detalhista, né? Que às vezes muitos detalhes dificultam o entendimento da gente. Muitos detalhes dificultam, eu não estou entendendo nada, tem palavras repetidas, tem questões que não deveriam estar aqui, colocaram, não sei porquê. Então, tome cuidado com isso, né? O juiz faz uma análise da sua petição. Ele analisa a sua petição de modo geral, né? Ah, mas o juiz é professor de português? Não. Basta para o juiz entender a linguagem que você está usando ali. A clareza e a objetividade do texto jurídico, ele é primordial para todos nós. Primordial, né? Ele não vai exigir gramática de você, mas ele vai exigir a clareza. O que você está querendo que ele faça? Eu preciso saber o que tu queres que eu faça, tá? Bem, uma outra questão ainda, foi por isso que lá na memória e lá na estrutura dos embargos que eu postei para vocês na plataforma, eu já dividi mais ou menos as informações, tá? Para vocês verem os parágrafos balanceados, né? Os parágrafos concisos, os parágrafos objetivos, os parágrafos claros, para vocês terem essa visão, para que vocês não façam um parágrafo longo de 15 laudas, de 20 laudas, só um parágrafo. Divida essas informações, balanceie essas informações dentro da petição inicial. É um diferencial? É, e muito, até mesmo em prova de concurso. Isso faz uma diferença muito grande para a gente, porque eu consigo entender na íntegra o que a Ingrid está falando para mim. Eu consigo compreender o que ela está escrevendo. Eu consigo entender o que ela quis dizer, né?
Então, isso é importante na hora dos fatos dos embargos. Isso não só nos embargos, mas também na própria petição inicial, né? Como nós estamos aqui com o meio de defesa hoje, então eu estou trazendo como eu devo me posicionar, o que eu devo fazer, como eu devo construir os embargos, né? Isso é relevante para a gente, essa narrativa dos embargos, né? Seja precisa, seja uma narrativa clara, que eu não traga nenhuma dificuldade de entendimento. A pior coisa é a dificuldade de entendimento, né? Que o juiz pede para emendar a petição inicial. Então isso é complicado. Uma outra questão dentro dos fatos ainda dos embargos é falar com precisão, né, a respeito do título. O título tem erros? Tem algum erro? Tem algum vício? O título perdeu alguma característica? Então eu tenho que me manifestar. Se o título perdeu alguma característica, se está presente todas as três, se não está, então eu tenho que citar. Se for para citar e eu perceber que o título não apresenta uma das características, então eu tenho que dar destaque a essa característica que o título não apresenta, nos fatos, tá? Eu vou dizer que o título não tem liquidez, tá? O título tem uma obrigação certa, muito bem, exigível, mas não tem liquidez. Eu não sei quanto é o valor. Faltou especificar o valor. Ou então o valor não corresponde à realidade. O valor está equivocado. Tem conflitos. Né? Então eu preciso saber disso. Então, isso tem que estar consignado nos fatos dos embargos. Até porque isso é matéria de impugnação sua. Você está impugnando. Você trouxe lá a possibilidade que o título não configura essa exigibilidade. Então tá aí. Então o título não tem a liquidez necessária. Eu não sei o valor, o quanto se deve, né? Então é um outro patamar também que eu acho que isso tem que estar claro nos fatos dos embargos. Senão, isso pode confundir a cabeça do juiz. Você pode dizer assim, mas o título não apresenta as suas características necessárias de obrigação líquida, certa e exigível. Então, se você diz isso, que não tem nenhuma impossibilidade, então o título está correto. Você está entrando em contradição. Se você diz que o título não apresenta a sua exigibilidade dada pela lei, então você tem alguma coisa errada aí na sua fala. Você está entrando em contradição. Então, organize bastante os seus fatos. Tenha uma preocupação extremada, porque é você que está aparecendo ali. A gente está lendo, eu estou vendo a Ingrid na minha frente. Eu estou lendo aqui, estou vendo o Ítalo na minha frente. Eu posso estar até à distância, como a gente está orientando em TCC. Mas quando a gente começa a ler o trabalho, a gente incorpora a presença do aluno na nossa frente. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o aluno na nossa frente. Mesmo imaginando o aluno na nossa frente. Mas a gente quer ver. A partir do momento que a gente não consegue ver esse aluno nem imaginando na nossa frente, é porque aquela produção não é dele. E a gente conhece os nossos alunos, né? A gente sabe muito bem. Então aquele aluno não é meu. Porque eu não estou conseguindo visualizá-lo. Eu não estou conseguindo entender o que o Alexandre está falando. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Então, a narrativa dos fatos é a sua característica. É o Ítalo aqui falando comigo. Tá? Então, eu já sei que é o Ítalo. Outra questão dentro dos embargos, que eu acho que é extremamente importante, que a gente precisa compreender, é esse fundamento jurídico. Se a Ingrid está dizendo que o título não tem exigibilidade determinada na lei, então me traga o fundamento que diz isso. Se a Ingrid diz que o título tem nulidade, apresenta nulidade, então me traga o fundamento da nulidade, que se refere ao seu caso concreto. Eu preciso entender. Não é legal, eu vou dar uma dica para vocês, não é legal fazer fundamentações genéricas. Não é legal. Nós entendemos que vocês são conhecedores da lei. Então, se são conhecedores da lei, você tem que trazer o fundamento da tua interpretação.
né? Então, tá equivocado porque o fundamento sustentado aqui não é genérico, o fundamento aqui é direcionado. Realmente está escrito direitinho no artigo. Tá escrito direitinho pela interpretação do artigo. Porque pode ser que você não encontre literalmente do jeito que você quer. Mas pode ser que você encontre pela interpretação do artigo, que eu acho que aí é legal. Mas nessa interpretação, quem tem que fazer a interpretação é você. Você é o aplicador da lei. Então você vai ter que dizer o que aquele artigo está trazendo para que o juiz consiga entender e, e dar o provimento dele, desejado que você está pedindo. Mas você precisa interpretar. É um trabalho, toda e qualquer petição, seja ela petição inicial, seja ela meios de defesa, seja ela recursos, ela exige de todos nós um cuidado para a elaboração. Né? Todas exigem de todos nós um cuidado. Quando eu falo de todos nós, hoje vocês estão no sexto, amanhã vocês não vão estar mais no sexto, vocês já vão estar bem avançados no curso. Então exige de vocês um cuidado maior de cautela, de elaboração. Então, tome cuidado com as interpretações. A Ingrid tem dificuldade de interpretar a lei. Ela tem dificuldade de interpretar a norma. Se ela tem dificuldade, a hermenêutica jurídica, ela está aí para ajudar. Hoje você encontra livros bem didáticos sobre hermenêutica, tá? Que te dão os métodos de interpretação hermenêutica. É uma ajuda, né? Hoje em dia você pode até baixar esses livros pela internet. Eu queria saber qual é o método que eu vou utilizar aqui. Eu acho que eu vou usar o método sistemático. Eu acho que eu vou usar o método literal. Né? Eu acho que é legal isso porque faz parte do seu conhecimento. Né? Isso não é nenhuma vergonha dizer que eu não estou sabendo interpretar. Né? Não é vergonha. É porque o direito realmente ele é dinâmico. Tá? E o direito ele exige uma leitura aprofundada de todos nós. Mas a Ingrid não está errada. Talvez foi a questão hermenêutica que ela não conseguiu compreender. Né? E aí ela precisa cada vez mais buscar esse conhecimento hermenêuticos da interpretação da norma. Hoje em dia você tem já livros e livros que falam sobre hermenêutica jurídica. Né? E que eu acho que é legal, vocês que agora estão avançando dentro do curso, procure fazer uma leitura sobre hermenêutica jurídica, sobre interpretação, né? Porque isso faz uma diferença muito grande. As nossas interpretações anteriores em relação ao novo ao código passado já modificaram. Nós já estamos numa outra interpretação hermenêutica diante do novo Código de Processo Civil. Né? Nós estamos com uma outra interpretação. Então isso muda. A gente só não pode ficar para trás. A gente tem que se atualizar todo o tempo. Todo o tempo. Não é porque o Alexandre já é advogado, não é porque o Alexandre já é doutor na área do direito, que ele já sabe tudo, já acabou aqui a história dele. Negativo. A gente pode ser doutor, pós-doutor na área jurídica, mas a gente não para de fazer leitura porque todos nós sabemos que o direito é dinâmico. Todos nós sabemos disso. Tá? Que o direito é muito dinâmico. Quem estudou ontem não é mais o que é de hoje. O que estudou hoje não é mais o que vai ser amanhã. E a gente sabe disso. Né? Por isso que o conhecimento jurídico ele é muito relativo para a gente. Né? Ele é muito relativo porque as coisas mudam. E a gente está no momento que tudo está mudando mais rápido ainda. Essa é a nossa preocupação, porque tudo está mudando muito mais rápido ainda que a gente estava esperando. Tá? Então tome cuidado com essas mudanças. Uma outra questão também que eu posso falar para vocês é em relação ao pedido dos embargos. Né? Muita cautela na elaboração dos pedidos. Muita cautela. Né? Primeiramente, eu tenho que me preocupar quais são as matérias que eu vou querer que sejam impugnadas. Como eu falei para vocês, eu volto para o início dos embargos. Eu vou voltar lá para o início, na fase ainda de projeto dos embargos. Então eu vou voltar para lá. Qual foi as matérias que eu me propus a impugnar? Tá, então eu vou impugnar o título, ele está agindo de má fé, eu vou também impugnar o valor da causa,
valor da causa está um absurdo, não é esse valor da causa. Então, assim, eu estou separando aqui as matérias que eu vou querer que o juiz tome providência. O pedido que a gente faz numa peça, numa contestação, nos embargos, numa impugnação, numa petição inicial, é o que a gente quer que o juiz faça. Eu quero que o juiz impugne o valor da causa. Eu quero que o juiz mande refazer esse valor da causa. Eu quero que o juiz arquive o processo executório. Essa escolha do pedido cabe a você. É você que vai escolher os pedidos. Não é a lei que vai escolher. É você que vai escolher os pedidos. E eu tenho que ter muita segurança nessa escolha do pedido. E eu não posso ir para a internet, baixar um modelo de embargos e achar que aquele mesmo pedido é o meu. Não posso fazer isso. Não posso transportar aquelas informações que não são minhas para botar aqui. Senão pode acontecer uma falta de conexão entre as ideias. Vai faltar isso. Vai ter problemas dentro dos embargos. Os embargos podem ser apenas protelatórios. E aí implica em perdas, em dano. Implica aqui em multa. Então eu tenho que fazer a coisa certinha. Eu tenho que pensar, então, tenho que voltar para o início. Qual foram as matérias que eu me propus? Foram essas, muito bem. E aqui no pedido eu vou ter que ressaltá-las. Eu vou ter que dizer que eu quero que o juiz impugne, eu quero que o juiz faça a extinção do processo executório. É muito importante isso. É assim que se faz. Esse projeto que a gente pensa uma petição inicial. Hoje a Ingrid vai fazer uma petição inicial de despejo. Só que ela quer um despejo compulsório. Ela quer que ele saia logo do imóvel. Então ela vai ter que pensar, ela vai ter que elaborar um projeto de como ela vai fazer essa petição. Quando eu digo um projeto, é que ela já está na cabeça da Ingrid o que a Ingrid está querendo fazer. Ela já refletiu, já pensou. Então ela quer fazer. Isso é importantíssimo para vocês. Qualquer petição que você faça, ela vai ter que estar muito bem elaborada. É seu nome, é o nome da Ingrid que está em jogo, é o nome do Ítalo que está em jogo, é o nome do Alexandre que está em jogo. É o seu nome que está em jogo. A escolha é sua. Então você vai ter que fazer uma coisa bem feita. Eu chamo atenção também para vocês aqui nos embargos, além da escolha dos pedidos, que eu vou escolher os pedidos, quem escolhe quem está fazendo os embargos. No caso, tecnicamente falando, é o embargado que está fazendo aqui, ou melhor, é o embargante que está fazendo aqui. No caso lá, é o executado. Então, essa preocupação pelo pedido. O pedido tem que ter um silogismo com a petição inicial lá, já que os embargos, ele como natureza jurídica, um processo de conhecimento. Então as coisas têm que estar todas conectadas. É o que nós chamamos de silogismo da petição inicial. Tem que haver um silogismo entre os fatos, entre os fundamentos, entre o pedido. As coisas estão interligadas dentro da petição. Ainda dentro da questão da finalização da petição dos embargos, salta-se aqui na nossa cabeça uma interpretação do valor da causa. Já que é uma ação de conhecimento, então tem que valor de causa. Eu posso citar qualquer valor? Eu posso estimar um valor? Não posso estimar um valor. O valor aqui dos embargos, da causa dos embargos, é o valor da ação executória. E eu tenho que ter cuidado que esse valor que vai para o valor dos embargos tem que estar atualizado. Então eu vou repetir o mesmo valor da ação de execução aos embargos. Então eu vou repetir esse mesmo valor. Presume-se que esse valor esteja atualizado, tá? Mesmo eu querendo impugnar esse valor, porque eu entendo que esse valor está errado.
Então, mesmo que eu queira impugnar, eu tenho que manter o valor do processo executório. Eu tenho que manter o valor da causa do processo executório. Isso eu não posso mudar, tá? Então, desde já, a gente tem que ter essa preocupação no valor da causa dos embargos. Se repete o mesmo valor do processo executório. Não esquecendo que a petição dos embargos não está fechada ainda. Ela não se fecha com o valor da causa. Ela se fecha com o deferimento e o local e data onde foi construído os embargos. Eu tenho que saber aonde os embargos foram construídos. Tá? Bem, local e data, tudo ok. Eu tenho que saber porque onde eu estou construindo aquela peça. A assinatura dos embargos, eu tenho que assinar os embargos, porque mostra aqui a capacidade postulatória, quando eu assino os embargos. Quando a Ingrid pega o carimbo dela e assina os embargos, ali ela está demonstrando a capacidade postulatória que ela tem, isto é, a Ingrid tem uma capacidade técnica que ela elaborou. Porque os embargos não é uma petição comum. Os embargos, assim como a petição inicial, assim como a contestação, assim como a resposta à acusação, são peças técnicas que exigem de um profissional que é conhecedor daquela matéria. Então, a partir do momento que a Ingrid assinar ali, ela está demonstrando o conhecimento técnico dela na elaboração daquela peça, né? Por isso que a assinatura do defensor, do advogado, é extremamente relevante na peça, porque nós sabemos que essa peça é uma peça técnica. Não é uma peça que pode ser feita por qualquer pessoa, mas por um profissional da área jurídica, por um conhecedor da área, né? Por isso que a assinatura ela é extremamente relevante. Por isso que a assinatura também, vocês aprenderam isso em deontologia, a assinatura do advogado, ela é de extrema importância para saber se aquele advogado ele está habilitado, tá? Para saber se aquele advogado, de fato, ele tem registro na OAB, se ele tem número da OAB, se aquele número corresponde à carteira dele. Então, essa exigência que a lei traz aqui da assinatura é papel relevante para a gente, tá? Eu não posso pedir que a Ingrid, quanto estagiária, assuma essa peça sozinha. Eu tenho que assumir por ela. Por hora eu assumo por ela. Por quê? Porque ela ainda não tem as habilidades técnicas necessárias para elaborar uma peça dessa. Sozinha não, porque ela está fazendo estágio, tá? Mas futuramente ela vai ter as habilidades técnicas para sozinha elaborar uma peça dessa e assinar sozinha a petição, tá? Bem, falando dessa questão estrutural dos embargos, ele é de extrema importância porque, se fazendo um comparativo com a petição inicial, parece que nós estamos diante de uma petição inicial. E, na verdade, não. Nós estamos dentro de um meio de defesa, não numa petição inicial, não no início de um processo, mas nós estamos num meio de defesa que é chamado de embargos à execução, que tem a formatura todinha, tem a estrutura todinha de uma petição inicial. Mas o que diferencia da petição inicial? Se diferencia porque esse documento o legislador pensou como meio de defesa, não como início de um processo, mas como meio de defesa do processo. Foi por isso que tem essa diferença para a gente, mesmo apresentando todos os elementos estruturais de petição inicial. Mas os embargos, se perguntar para qualquer jurista, ele vai te dizer, não, os embargos é meio de defesa. Os embargos é meio de defesa no processo de execução. Mas por que isso? Porque o legislador pensou os embargos, como eu estou falando para vocês, como defesa e não como petição inicial, que inicia um processo. Tem toda a formatação de petição inicial, mas ele inicia um processo. Tudo bem até agora? Alguma pergunta?